Graça e paz, irmãos e amigos, mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre a marca da besta. Eu já mencionei em outros vídeos, mas nunca falei, acredito que de forma bem detalhada nesse meu canal. E eu tenho visto muita gente aí agora falando que a marca da besta, muitos especialistas, na verdade é uma lei, que vai ser criada. E esse vídeo é para esclarecer esse assunto, Muitos têm criticado, dizendo que antigamente falavam que era um código de barra, que era o cartão de crédito. Essas pessoas que afirmam que não é literal, que não vai ser uma marca literalmente, mas sim uma lei, uma coisa simbólica, que o texto se refere ali. Uma lei que vai obrigar as pessoas a adorarem a besta, adorar o anticristo. Mas na verdade, essas pessoas que dizem essas coisas são pessoas crédulas, não são crentes de verdade, O crente é aquele que crê realmente, verdadeiramente pela fé, concedida pelo Espírito Santo. E o crédulo não, ele segue o que homens especialistas dizem, E essa é uma visão que é antiga, da época da Reforma Protestante, quando não havia o desenvolvimento tecnológico que há hoje. Aí por isso tem essa visão de que é uma coisa não literal, Aqui o texto de Apocalipse 13:16 se refere. E eu vou ler agora aqui Apocalipse 13:16. E ao longo dessa apresentação eu vou esclarecer o assunto. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, número de 1, e o seu número é 666. Então, o texto aqui fala que todos vão receber a marca, ricos e pobres, livres e servos, E fala que as pessoas não poderão nem comprar nem vender. Isso é um assunto que eles não entram. Quando eles dizem, geralmente eles não entram nessa questão de comprar e vender. Só que alguns dizem que o não comprar e vender é porque as pessoas vão ser presas ou mortas, e por isso que o texto fala que as pessoas não vão poder nem comprar nem vender os que não aceitarem a marca. Só que não faz muito sentido isso, já que está falando de uma marca específica que as pessoas vão receber ou não. Vamos esclarecer o que significa o número 6 na Bíblia, em primeiro lugar, que muita gente não sabe. Mesmo muita gente aí que tem o costume de ler a Bíblia todo dia, não sabe. Na Bíblia, o número 6 simboliza o homem e a fraqueza humana, os males de Satanás, a manifestação do pecado, ou o próprio anticristo, O homem foi criado no 6º dia e os homens são destinados 6 dias para trabalhar, Que se os irmãos se lembrarem, no Éden, depois do pecado, de Adão e Eva, uma maldição que foi lançada sobre o homem é que ele teria que trabalhar arduamente para obter o alimento, O trabalho árduo é uma maldição, não é uma bênção. Porque Adão e Eva, eles tinham tudo ali no jardim. Eles não precisavam plantar, nem cuidar de criar animais para se alimentar. Eles tinham tudo. Depois do pecado, aí eles perderam a perfeição e perderam todos os benefícios, que vinham junto, E como maldição, teve as dores de parto, que Eva não teria dor no parto, passou a ter. E o trabalho árduo para obter o alimento, que eles não precisavam trabalhar para comer, agora tinham que trabalhar para comer. E a outra maldição foi as ervas daninhas, os espinhos, que não existia. Essas ervas daninhas, os espinhos e tudo mais, é outra maldição do pecado. Então, o número 6, ele é interessante
porque representa a imperfeição, representa o pecado, representa o próprio anticristo, né? E por isso que Apocalipse 13 fala do número 666, né? Querem dizer ali que é o ápice da imperfeição e do pecado, né? Vai ser o clímax final, né? E se cumpriu em Nero, né? Se você converter, né, o nome de Nero, né, para o alfabeto hebraico, que é um alfabeto alfanumérico, então o nome de Nero dava 666, e Nero foi um gay, né, que perseguiu muito os cristãos, matou muitos cristãos, chegou a incendiar a própria capital dele, né, Roma, né, a cidade dele mesmo. Então, mas Nero foi uma tipificação, uma prefiguração do anticristo, né? E por isso o número 666 que representa o anticristo. E eu gostaria de recomendar essa Bíblia aqui, a melhor tradução para o português, que é a Peshitta. Eu comprei ela no Mercado Livre e paguei menos de R$100, 70 e poucos reais com os descontos também, que eu tinha cupom de desconto, né? E é a melhor tradução para o português. E eu vou ler um texto aqui nessa tradução e para fazer ajudar aqui a gente a entender aqui as profecias bíblicas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Isso aqui é um trecho da Bíblia que mostra como é a tradução na Peshitta, que é feita pelos originais em aramaico, e a tradução normalmente como normal, né, feita do grego, né? Como a Almeida, por exemplo. 2 Pedro 1,20 diz: sabendo isto, antes de tudo, que nenhuma profecia tem interpretação em seu próprio texto. Isso na Peshitta, né? E na Almeida e outras traduções comuns, sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura tem interpretação particular. Veja como a Peshitta traduz muito melhor, né? Tem a interpretação em seu próprio texto, né? Nenhuma profecia tem a interpretação em seu próprio texto, ou seja, por mais que você estude, você não vai... O estudo ajuda a compreender as escrituras, mas você não vai interpretar nenhuma profecia somente com o estudo. O estudo vai lhe ajudar a entender melhor, mas pode lhe ajudar a entender melhor uma profecia, né? Mas não vai levar você a entender, a interpretar corretamente, porque a profecia depende de que fatos ocorram para que a gente compreenda, né? Ou o próprio Deus nos explica, né, diretamente ou por meio de um anjo, né, como foi feito lá em Daniel, que um anjo foi enviado, né, para explicar. Daniel ele explicou a primeira parte do cumprimento da profecia, mas a última parte, que é para os últimos dias, ele disse sela, porque isso é só para os últimos dias, e quem estiver lá nos últimos dias e tiver sabedoria entenderá. Então, ou seja, é preciso primeiro ocorrer os fatos para a gente compreender, né? Por isso que ele falou, quando chegar aos últimos dias, quem tiver sabedoria vai entender. Porque é necessário ocorrer fatos, né, para que a gente vá entendendo aos poucos ali a profecia. À medida que as coisas vão ocorrendo, né, que os eventos, né, os acontecimentos relativos a profecias vão acontecendo, aí a gente vai compreendendo. E a interpretação vai ficando clara. É assim que se interpreta a profecia. Por isso que o texto ali de Pedro fala que não é possível, né, a gente interpretar a profecia apenas com textos bíblicos, né? É necessário que fatos ocorram. É interessante também 1 Timóteo 6,20, né? Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. Então, esse texto é muito interessante, né? Porque mostra que a Bíblia, ela, na verdade, ela condena essa ciência que a gente tem aí, essa tecnologia que a gente tem aí, que a ciência e tecnologia estão conectados, né? Um depende do outro. Não existe tecnologia sem ciência, sem conhecimento, né? Então, nós temos que ter cuidado, né, com essa falsa ciência que existe aí, que está preparando a humanidade justamente para a vinda do anticristo. Quando os irmãos falavam no passado
que o código de barras era o número da besta, não está errado. Veja aqui, ó, está corretíssimo. Aqui é um código de barras, você pode ver, eu marquei ali em vermelho as barrinhas, né? A primeira e a última e uma do meio, né? Tá marcado com um tracinho vermelho e embaixo o número 6 que corresponde, né? O número 6 é um divisor em matemática. E o criador do código de barras explicou que ele botou esses números 6 para dividir o código. Aí ficou certinho, 666, 666, né? As pessoas em geral vão dizer que é coincidência, né? Mas não é coincidência, entendeu? E todo produto hoje vem com o quê? Com um código de barras ou um código QR, que é a mesma coisa. Só a diferença é que o código QR ele tem uma capacidade maior de armazenamento de informações, pode ter códigos maiores, né? E o código QR também permite, por exemplo, você fazer pagamentos. Hoje em dia se faz muito pagamento, né, usando o código QR, justamente porque ele tem essa capacidade de armazenar mais informações, dando mais segurança para as transações de pagamento. Aí você vê que a estrutura é a mesma, né? Tem 3 números 6, cada um daqueles 3 quadrados preto ali, maior é um número 6, e o quadradinho pequeno é o dígito verificador, que tem também no código de barras comum, né? Mais tradicional, o antigo, né? Mas veja que as informações ficam separadas em 3 blocos, né? Por isso o número 6 como divisor, 666. Hoje em dia, por enquanto, a gente só tem o código de barras em produtos, né? E para fazer pagamentos, né? E no futuro próximo, as pessoas vão usar o código de barra para fazer todo o código QR ou um código mais evoluído, mas que vai ter também esses 3 divisores, entendeu? O 666, 666. E o chip vai ter que ter um código QR, né? Primeiro que ele é um produto, então todo produto vem com um código QR ou de barra, né? Ou os dois. E para fazer pagamentos vai estar lá um código QR, né, no chip, para poder identificar você, né, que ali o código QR identifica a pessoa ou a empresa, identifica o produto, né, além do produto identifica a empresa ou a pessoa. Por isso que estava corretíssimo. E o cartão de crédito, quando se falava, era que o cartão de crédito era uma preparação para a marca da besta. E realmente é uma preparação para a marca da besta, né? Hoje o Pix também porque o cartão de crédito representou ali um avanço na digitalização, que as pessoas pararam de usar mais o dinheiro e passou a usar o cartão de crédito. Aí hoje em dia é o que? Código QR, celular, né? Então, e o chip vai substituir isso, vai substituir o celular. Em vez de celular, a gente vai usar o chip para fazer os pagamentos. E o chip vai ter o código QR ali com o número 666 para poder identificar cada pessoa, entendeu? Oséias 4:1 diz: ouvi a palavra de Yah, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Então, não há verdade neste mundo, né? E isso não entra na cabeça da maioria dos crédulos, nem vou chamar de crentes, né? Os crédulos. Porque eles acreditam em tudo que o mundo diz, praticamente, né? Agora praticamente não existe mais pecado nas religiões, né? Cada vez menos, né, religiões aí cristãs cobram, né, alguma coisa, falam de pecado, né? Só se fala em bênção e salvação. E o código, a questão da marca da besta é um pecado, porque Levítico 19:28 diz o seguinte: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou Yah. Então, a Bíblia deixa claro que nós não devemos ter nenhum tipo de marca no corpo, nenhum tipo de impressão. Algumas traduções colocam aqui como impressão, né? E o chip vai marcar o corpo, né? E além disso vai marcar com esse número, né? Já que o chip é um produto e ele vai ser usado
para comprar e vender. Então vai ter que ter um código LQR, um código mais avançado, que vai ter o número 666, né? Então você vai estar pecando, porque vai estar marcando o seu corpo, e ainda por cima usando a marca da besta. Veja que quem segue a Torá, né, as escrituras sagradas, não vai usar o chip, porque vai marcar o corpo. Mas os crédulos, né, de hoje em dia, eles nem conhecem esse texto, e na sua ignorância, quando mesmo você lê esse texto na Bíblia, eles dizem que não tem problema nenhum isso aí, que não é pecado não. Se auto-justificam, né? Minimizando as coisas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa estátua, né? E os pés delas que são de ferro e barro, né? Sobre a relação do pecado, né, no Jardim do Éden com os fins dos tempos e a relação com a ciência e a tecnologia. Mas eu não esclareci, né, bem no vídeo essa parte do ferro e do barro, né, que é o transhumanismo, que é a fusão aí do homem com a máquina, né. O chip é uma forma disso, né, que já tem chip não só para comprar e vender, mas tem chip para monitorar a saúde, né. Tem gente com mais de 30 chips ou 40 chips no corpo aí. Tem um brasileiro aqui que tem 2 chips no corpo, um para essas operações, né, de pagamento, compra, venda, e para monitorar a saúde dele. As pessoas vão usar vários chips, agora já estão fazendo transplante oficialmente também em seres humanos, né? Transplantes cerebrais, colocando chip na cabeça das pessoas. Então essa mistura, né, do homem com a máquina, do ferro com o barro, ela vai crescer cada vez mais, né? E quanto mais aumentar isso, significará que estará mais próximo, né, de Jesus Cristo vir. E a marca da besta faz parte desse processo, né? Já que vai ser ali um dispositivo, uma máquina que vai estar no corpo. Eu recomendo a todos assistirem aqui a série que eu fiz de 2 vídeos, principalmente a conclusão, que ficou bem resumida e não é grande, 17 minutos apenas, sobre o engodo de Eva, né? Em que eu falo, faço uma analogia entre o que aconteceu no Jardim do Éden com o fim dos tempos, né? A proposta, né, do maligno, né, para o fim dos tempos, que dá a ideia para o homem, né, de que ele está evoluindo, que ele está se tornando mais forte, mais saudável, mais feliz, né? Inclusive tem chips aí que vão colocar substâncias ou estimular o corpo por meio de ondas eletromagnéticas, né? Tem aí agora vários tipos de proteínas e outros componentes químicos aí que estão desenvolvendo, que podem ser inseridos no corpo por meio de chips e por outros meios também. E esses dispositivos servem para controle de comportamento, né? Aí eles dizem sempre que é para o nosso bem, né? Que é para cuidar da nossa saúde, tratar doenças, que é uma maravilha, que vai curar muitas doenças, o homem vai viver mais, né? Aquela coisa do homem ser como Deus, o homem vai ser mais inteligente, o homem vai ser mais feliz, né? Então, quer dizer, a ciência, né? A deusa ciência é que dá felicidade, é que nos dá vida, que prolonga a nossa vida, não é nosso Pai eterno, não. Então aí, cada vez mais, né, a falsa ciência vai assumindo um papel como se fosse de Deus, né? E as pessoas vão idolatrar cada vez mais a ciência e a tecnologia, né? Os crédulos, né, de uma maneira geral, são idólatras da ciência e da tecnologia. E já existe muitas tecnologias, como eu já falei em vários vídeos aqui, que as pessoas acham que é coisa de filme, de seriado, e que já são reais, só que estão em desenvolvimento, né? Vai sendo aprimorado com o tempo.
E essas tecnologias elas vão sendo testadas aos poucos na população, muitas vezes em segredo, e aos poucos eles vão desenvolvendo e introduzindo, né, à medida que for se tornando mais eficiente, mais barato, né, eles vão introduzindo cada vez mais na sociedade. Tem um holandês que tem 32 chips implantados no corpo, né, veja só. E ele quer implantar mais ainda. Veja se isso não é transhumanismo, né, a transformação do homem em máquina, né, a mistura do ferro com o barro, né, dos fins dos tempos da profecia de Daniel. Aquela estátua ali, gente, é da profecia de Daniel, capítulo 2, tá? Eu esqueci de mencionar. Ele fala ali sobre os reinos, né, que iriam surgir o reino da Babilônia, reino da Pérsia, da Grécia, Roma, né? Mas ali o ferro e o barro, além de representar Roma na antiguidade, agora no fim dos tempos representa esse transhumanismo, né? Essa mistura. E interessante que o texto de Daniel ele fala também de sementes, né? Que os romanos não misturariam sua semente com outros povos, né? Sua descendência. E agora, nos fins dos tempos, né? Nós temos aí a ciência, a falsa ciência, mexendo aí no DNA humano, né? Na nossa estrutura base, né? A nossa essência, né? Eles já podem hoje editar, né, como um arquivo de computador nosso DNA, copiar, colar. E essa tecnologia ela vai ser usada para criar seres humanos modificados, né? E também alterar, né, os seres humanos que já existem, né? Introduzindo no corpo sem que as pessoas saibam, né, modificações por meio de substâncias químicas e nanorobôs e etc. Aqui os irmãos podem ver um modelo de chip, né, que é do tamanho de um grão de arroz, né? Esse chip é introduzido entre o polegar e o indicador, ali naquela parte mais carnuda, né, da mão, entre o polegar e o indicador, com uma agulha bem grossa. Aí se injeta ali esse chip. Mas já existe chips, né, bem mais avançados que esse, que é só uma película fina, como se fosse um adesivo, né, um adesivozinho, e você passa na pele ali. Ele vai aos poucos se fixando na pele e é absorvido ao longo aí de 2 semanas. Ele já é totalmente absorvido pela pele e não fica visível, né? Fica como sendo parte do seu corpo, né? É interessante. E ele é feito de grafeno, esse tipo de chip. E é esse que vai se tornar popular, né? Já estão falando aí também em botar celular no corpo, né? Justamente por causa dessa substância, o grafeno, né? Então, no futuro, as pessoas não vão usar o celular na mão, né? Vai ser no corpo, na mente, né? Para você ter uma ideia de como o transhumanismo, né? A mistura do homem com a máquina, vai avançar. Aqui é o trecho sobre o holandês, o artigo, né, que fala sobre o holandês que tem mais de 40 chips no corpo, né? A empresa anglo-polonesa Valetmor, uma das primeiras a disponibilizar esses sistemas ao público em geral, criou chips subcutâneos para uso em pessoas. Esses chips pesam menos que 1 grama e são um pouco maiores que um grão de arroz. A implantação de um chip para pagamentos, como o usado por Palmen, custa cerca de 200 euros. O holandês diz que a implantação de um chip subcutâneo causa o mesmo incômodo que um beliscão e diz que, como a tecnologia continua a evoluir, provavelmente implantará mais desses dispositivos. Ele já tem mais de 30, quer mais ainda. Diz também que não se preocupa com segurança ou privacidade, pois os chips contêm o mesmo tipo de tecnologia que as pessoas usam cotidianamente, como controles remotos, cartões bancários ou usados no transporte público, etc. Os chips implantados em pessoas podem ser considerados parte da internet das coisas,
que deve evoluir para uma internet de tudo, né? Pessoas, animais e coisas, né? Aí você veja que a que ponto, né, a humanidade vai chegar nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Uma integração total de pessoas, animais e máquinas, ou coisas, né, em geral, né? Há um trecho na Bíblia, no livro do Apocalipse, que faz referência à marca da besta, ao que eles dizem: fanáticos religiosos associam essa passagem à implantação de chips no corpo humano. Se o mundo, né, está chamando a gente de fanático, significa que a gente está no caminho certo. Se o mundo tivesse dizendo, eles estão certinho nisso aí, então aí tem coisa, né? Porque o mundo é mentiroso, o mundo jaz no maligno, certo? Então o mundo trabalha para o maligno. E eles estão chamando a gente, né, de fanático, então é porque a gente está certo, né? Aí seria interessante saber o que pensariam esses fanáticos se conhecessem a história de Patrick Palmer, um holandês de 37 anos que tem 32 chips sob a pele, utilizando-os para fazer pagamentos, abrir portas, armazenar dados pessoais, etc. O que a gente vê é que realmente está se cumprindo o que está escrito em Apocalipse 13, nada mais que isso, né? Eles acham que porque o cara ele tem um monte de facilidade na vida dele, não sei o que isso é tudo maravilha, que não tem nada de negativo nisso. Palmer diverte-se quando vê a reação de caixas que lhe apresentam leitores de cartões contactless para fazer pagamentos, e ao invés de aproximar o cartão do leitor, ele simplesmente aponta o dedo para fazer o pagamento. E esse aqui, nesse slide, é um artigo do The Guardian, né, jornal britânico, que é um jornal inclusive de esquerda, né, progressista, e eles publicaram uma matéria, né, sobre a proteína magneto, que permite o controle mental à distância, remotamente. E se você pesquisar aí no Google proteína magneto, né, em inglês, né, e você vai achar esse artigo do The Guardian, né, sobre essa proteína. Basta colocar em inglês, né, proteína magneto, e você vai encontrar esse artigo na íntegra. Você pode usar um tradutor do Google, por exemplo, para traduzir a página e ler o artigo. É muito grande esse artigo, muito detalhado, aí eu não quis colocar aqui para não ficar muito longo, né? Ele não fala só sobre a proteína magneto, embora o artigo seja focado nessa proteína, porque ela é mais eficiente para controlar, né? Já foi comprovado eficaz para controlar a mente de ratos, né? Induzindo comportamento. Aí depois dos ratos eles vão partir para animais maiores, né? Como porcos, talvez. E por fim, seres humanos, né? Se é que já não estão testando seres humanos também, né? E tem, o artigo fala de mais uns 3 ou 4, talvez até mais, né? Tipos de, tanto de proteína como de outras substâncias químicas que são utilizadas também para interferir no comportamento de animais, e eles pretendem usar isso em seres humanos com a ideia, eles sempre com a ideia que eles dizem positiva, né, que é para o bem da humanidade, de induzir, por exemplo, as pessoas a serem mais alegres, mais felizes, né, menos ansiosas, mais amorosas, né? Tudo eles dizem que é para o bem da humanidade, né? Então, aí aqui a continuação, né, do artigo, né, falando, aqui já é um outro artigo, eu acho, né, falando sobre a proteína magneto, né, que pesquisadores nos Estados Unidos foi que desenvolveram esse método, né, que permite um controle complexo, né, da mente de animais. Vou avançar aqui. É o mesmo artigo, na verdade, né? O livro Admirável Mundo Novo, né, de Aldous Huxley, é um clássico, né, que fala sobre o nosso mundo de hoje, né? Foi escrito na década de 30, se não me engano, mas explica bem a nossa realidade de hoje e nosso futuro. Ele disse o seguinte, ó: haverá na próxima geração, ou perto dela, um método farmacológico de fazer as pessoas
proclamarem sua submissão e produzir ditaduras sem lágrimas, ou por assim dizer, produzirem um tipo de campo de concentração indolor para sociedades inteiras, de modo que as pessoas terão sua liberdade tomada, mas apreciarão. Essa é a verdadeira escravidão, né? Porque é a verdadeira ditadura. O próprio Aldous Huxley falou certa vez numa entrevista que a melhor maneira de você implementar o poder não é forçando as pessoas, né? Com fuzis e baionetas, né? Mas você induzindo as pessoas para que elas peçam, né? Por uma forma de controle, né? Que elas peçam por mais Estado, mais governo, mais interferência do Estado na vida delas, mais leis, né? Leis mais rigorosas, né? Para controlar cada vez mais as vidas delas, como ocorreu aí na tal da epidemia, né? Que várias leis foram criadas que aumentaram o controle do Estado, né? O Estado hoje pode saber a sua localização se ele solicitar para operadoras, né? Então tem uma série de mudanças que vão sendo feitas para aumentar o controle, e muita gente estava pedindo mais Estado, mais controle, né? Achando que isso seria benéfico, né? Para essas pessoas. E as drogas, né? Que hoje são bem populares, né? Faz parte, né? Também desse processo de submeter as pessoas a controle. E essa proteína magneto e outras proteínas e químicos que eles estão desenvolvendo para controle tem por objetivo isso também, né? Controlar as pessoas, controlar seu comportamento, induzir comportamento. Entendeu? Então as pessoas acham que o avanço tecnológico é tudo uma maravilha porque eles falam que é uma maravilha. Mas como eu li lá em Oséias, não existe verdade nesse mundo, nada nesse mundo é para o nosso bem, a não ser aquilo que venha do eterno, né? Mas tudo que vem do sistema vem do maligno. Uma matéria aqui do O Tempo, né? O mundo já tem um exército de pessoas com chip no corpo. Estima-se em 700 mil os usuários desse recurso que substitui chaves e senhas, né? O chip ele tem várias utilidades, né? Não é só comprar e vender, né? Ele pode ser usado também para isso. Geralmente o chip que faz a operação de compra e venda ele também serve como desbloqueador. Serve para você desbloquear celular, carro, né? Serve para identificar, para entrar em lojas, por exemplo, que são totalmente automatizadas, né? Desbloquear computador, desbloquear qualquer tipo de máquina, né, que tenha esse tipo de sistema, né, de acesso, vai ser possível, né? Até se sua casa, né, se a casa ou o hotel usa um sistema eletrônico, né, você vai poder desbloquear e trancar, né, as portas, tudo só usando o chip. Além de aplicações, né, como eu já falei aqui, de monitoramento de saúde, monitorar a temperatura do corpo, modificar, né, agir no corpo, né, por meio de ondas eletromagnéticas e até jogando também substâncias químicas que já vão vir ali embutidas, né, no chip. Também tem isso. Uma matéria interessante aqui que saiu na grande mídia toda, né, o bilionário Elon Musk acredita que sua filha, que é transgênero, né, comunista, rompeu com ele por causa de uma lavagem cerebral praticada por uma escola de Los Angeles, na Califórnia, na qual a menina estuda. Musk disse que a escola ensina os alunos que qualquer pessoa rica é má. E o Musk ele é um progressista, tá? Ele não é de direita, né? Mas veja bem que a filha dele, infelizmente, né, frequentando a escola, passou por lavagem cerebral, porque é o que acontece nas escolas e certamente é uma escola particular, né? Ele estava pagando para a filha, né, ficar odiando ele porque ele é rico, né? E mais ainda, é comunista, né?
piorou, né? Então é complicado. Você vê que o sistema, né, as escolas, as universidades, eles trabalham para doutrinar as pessoas e modificar suas mentes, né? Hoje em dia a influência do maligno ela é indireta, né, por meio de escola, universidade, da grande mídia, né? Por meio da própria sociedade, na influência de outras pessoas. Mas com essas tecnologias, né, que estão sendo desenvolvidas, o maligno vai passar a ter a influência direta no comportamento das pessoas, entendeu? Essas proteínas e outras tecnologias que estão desenvolvendo vai permitir então que as pessoas tenham essa falsa felicidade realmente, mas ao mesmo tempo vai permitir que o maligno tenha controle sobre elas e induza comportamentos que elas poderiam não ter, né, se tivessem realmente liberdade, né? Mas eles vão ter uma falsa liberdade, na verdade vão ser escravas, né, do maligno e do sistema. Oséias 8:2 diz: e a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Veja, não é isso que os crédulos aí falam, esses especialistas que dizem que Apocalipse, ali a marca da besta é só simbólica, né? E alguns deles já estão até usando chip, porque diz que não tem nada a ver. O povo de Israel, ele dizia também, ó, nós te conhecemos, né? Assim como esses crédulos dizem, ó, nós conhecemos o Eterno, nós conhecemos a Bíblia, né? Mas na verdade eles não entendem a Bíblia, não entendem o Eterno, né? Vou dar uma avançada aqui. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, veja que o povo de Israel ele achava conhecer, como eu li no texto anterior, mas o próprio Eterno respondeu a eles, né? Lhes falta conhecimento e por causa disso vocês perecem, né? E por causa disso eles seriam rejeitados, né? Justamente porque eles achavam conhecer o Eterno, mas não conheciam e praticavam o mal, desobedeciam os mandamentos do Eterno, né? É interessante que eu falei aqui mal, né? O que é o mal? Né? O mal é você violar os mandamentos do Eterno. O bem é você guardar os mandamentos do Eterno, né? Que é amar a Deus, amar ao Eterno, né? Acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, né? Então, quem guarda, resumidamente, né? Quem guarda os mandamentos, né? Que resumidamente se resume, todos os mandamentos, né, se resumem a isso, né? Amar ao Eterno acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é praticar o bem, né? Quem não cumpre os mandamentos, inclusive aquele lá de Levítico, né, que diz que a gente não deve ter nenhum tipo de marca no corpo, né? Então não ama o Eterno, né? E foi isso que levou o povo de Israel a derrocada, né, e a rejeição, né, a ignorância, né, de achar que eles não precisavam guardar os mandamentos, né, como os crédulos hoje em dia. Oséias 8:12: escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Olha só, os israelitas achavam que a lei do Eterno, os mandamentos, eram coisa estranha. E o que hoje os crédulos aí dizem, que não tem problema nenhum fazer tatuagem, que não tem nada a ver com aquele texto levítico lá, né? Embora quem use geralmente tatuagem, né, é bandido, né? E até pouco tempo atrás era só bandido que usava, né? E gente de bem não usava tatuagem, né? Mas hoje em dia os crentes dizem que não tem problema nenhum. Veja que mesmo os descrentes, há algum tempo atrás, os incrédulos, né, eles não usavam tatuagem, nenhum deles, né? E era inclusive considerado crime, né, tatuagem. E se você for em países aí, tem países aí, inclusive de esquerda, comunista, né, que não é permitido tatuagem, né? Quem tem tatuagem é bandido. Como a Yakuza no Japão, por exemplo, né? Que uma identificação, né, da máfia Yakuza é a tatuagem. Todos eles usam tatuagem.
Mas hoje em dia dizem o quê? Que os mandamentos do Eterno é coisa estranha, a gente não precisa cumprir mandamento nenhum. O importante é o amor, né? Que Deus tem amor, tem misericórdia, perdoa tudo que a gente faz, independente de se a gente está guardando os mandamentos ou não. Oséias 13:7 diz: serei, pois, para eles como leão, como leopardo, espiarei no caminho. Veja que o Eterno ele está à espreita, como um leão e um leopardo, né? Esperando só o momento certo, né? Para revidar, né? E vingar-se dessas pessoas que o rejeitam, dizem conhecê-lo, mas não o conhecem, rejeitam seus mandamentos, dizem que seus mandamentos não têm importância, né? É uma coisa estranha. Então veja que o Eterno, ele é amoroso, é misericordioso, mas ele também, a Bíblia diz que ele é justo, né? E fogo consumidor, Deus terrível, disse Moisés, né? Que ele é terrível. Quando ele executa julgamento, ele não tem piedade, entendeu? Ele tem piedade daquele que se arrepende, que muda o seu caminho, né? Aí ele tem piedade, mas aquele que obstinadamente, né, desconsidera os seus mandamentos, ele é como um leão e um leopardo que fica à espreita, aguardando a presa aparecer, né? Então veja que o contraste com o tal do Deus que é só amor e acabou, que muitos líderes religiosos hoje aí pregam, né? E é por conta, né, dessas modificações que eu falei, que vão induzir as pessoas a terem certos comportamentos, né? O maligno vai ter um certo controle sobre o comportamento das pessoas, que vai se cumprir Apocalipse capítulo 16, ó, que diz assim, ó, 16:9: e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória, né? O Eterno vai lançar muitas pragas no período final da tribulação de 3 anos e meio, né? Vai haver guerra, vai haver pragas que vão ser lançadas, né? E os homens vão continuar blasfemando, né? Veja que eles vão ser abrasados com grandes calores, né? Mas mesmo assim vão blasfemar. E o 16:11, depois o 21 diz assim: e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva. Então veja que até pedra vai cair do céu de 30 a 35 quilos, que é o peso de 1 talento, né? Pedras de gelo, né? Geralmente a saraiva é pedra de gelo, mas uma pedra de gelo de 30 a 35 quilos cai em cima de uma pessoa, é morte certa, né? Além de que vai ter doenças e outras pragas, né, que vão ser lançadas sobre a humanidade. Vão ser muitas pragas terríveis, mas mesmo assim os homens vão blasfemar. Quando eu lia isso aqui, eu ficava estarrecido. Como é possível, né, no fim dos tempos, os homens vendo tantas pragas, vindo obviamente, né, do Eterno, essa punição, né, vinda do Eterno, e os homens vão continuar blasfemando contra Deus? Não faz sentido. As pessoas normalmente numa situação dessa se arrependeriam. O orgulho não seria o suficiente, não justifica, né? As pessoas têm níveis diferentes de orgulho, né? Então poderia até ser que uma minoria ali de pessoas extremamente orgulhosas, né, resistissem até o fim, mas a maioria das pessoas cederia. Veja o faraó no Egito, um homem orgulhoso que era adorado, venerado como um deus. Ele cedeu às pragas, né? Ele só não cedeu antes, né, porque o Eterno endurecia o coração dele. Endurecia o coração dele para que ele não liberasse o povo. Senão ele teria cedido. Entendeu? Porque as pragas eram terríveis e ficou evidente, né, o poder do Eterno. E a mesma coisa aqui vai ser no fim dos tempos, né? Mas a Bíblia aqui não diz que é Deus que está endurecendo o coração dos homens, né? Ela não diz em nenhum trecho que no fim dos tempos os homens terão seu coração endurecido e por isso eles não vão ceder, né? Mesmo aqui em Apocalipse não fala isso. Só fala que eles vão continuar sem arrependimento e vão continuar blasfemando. Por que isso? Porque eles estarão sob o controle do maligno.
entendeu? O maligno estará, o homem estará tão avançado, né, tecnologicamente, cientificamente, tão integrado, né, integrado com a internet, né, a internet das coisas, né? Ele vai estar conectado com outros seres humanos, com tudo que é tipo de objeto. E além disso, pela internet, conectado em uma inteligência artificial que certamente será a imagem da besta que o Apocalipse fala, né? E a inteligência artificial pode interferir e induzir comportamentos, e também os chips, né, por meio de eletromagnetismo dos próprios chips que estarão implantados no corpo, também por substâncias químicas que estarão nessas modificações também de DNA que podem ser feitas por meio de nanorobôs e substâncias químicas, né, introduzidas no corpo sem que as pessoas se apercebam. E ainda tem também essa proteína magnética e outras proteínas e outras tecnologias de indução de comportamento que vai induzir as pessoas a continuarem ali blasfemando contra o Eterno, entendeu? E é por isso que essas pessoas não vão se arrepender, né? Existe uma falha na teologia das religiões pentecostais que diz que muitas dessas pessoas que estarão na tribulação vão se arrepender, e são essas que Apocalipse fala, né? Que estarão lá junto com o Cordeiro no céu, né? Que vieram da grande tribulação. Não, na tribulação não vai ter pessoas arrependidas, né? As pessoas vão ter oportunidade disso até antes da tribulação, nos 3 primeiros anos, 3 anos e meio ali de domínio do anticristo, né, que ele vai trazer paz. Esses 3 anos e meio as pessoas vão ter ali uma brecha para se arrependerem e mudarem de atitude, né, como teve lá os judeus, né, que estavam em Jerusalém, né, cercados pelos romanos, e aqueles que acataram o aviso de Jesus fugiram, né? Quando os romanos foram atender, né, uma revolta, né, conter uma revolta, eles ficaram 6 meses fora, e nesses 6 meses eles tiveram a oportunidade de fugir, porque eles não tinham fechado totalmente o cerco da cidade, deixaram uma brecha na muralha que eles construíram em volta da cidade. Mas depois que eles retornaram, eles fecharam ali, ninguém mais pôde sair nem entrar, e foi só calamidade, né? Então, depois que passar esses 3 anos e meio ali, que entrar a tribulação, não vai ter mais oportunidade de arrependimento, vai ter cessado ali as oportunidades para as pessoas. E as pessoas estarão sob controle absoluto, né, do maligno, por meio dessas tecnologias aí que são idolatradas aí por muitos crédulos, né? E essa é a explicação para o fato de as pessoas blasfemarem, né? Apesar de verem que o julgamento divino estará, a ira divina estará sobre elas, né? Então, basicamente era isso, né, que eu tinha aqui para falar. A marca da besta, ela vai ser um chip mesmo, até porque fala ali de comprar e vender, né? Essa justificativa de que você vai estar preso ou morto e por isso não vai comprar e vender não faz sentido, né? Porque o texto esclareceria se fosse esse o caso, né? E o texto fala assim, simplesmente que as pessoas, né, só vão poder comprar e vender se tiverem com o chip. E a adoração, ela não precisa ser direta, né? Não é necessário que você preste um ato de veneração específico, de adoração específica, para que você seja um adorador, né, da besta, né? A adoração pode ser feita de forma indireta, né? Veja, por exemplo, hoje existe o corintianismo, né, que é uma religião criada pelo Esporte Clube Corinthians de futebol. Essa religião foi criada fazendo um trocadilho com o cristianismo, né, por isso corintianismo. E tem até os 10 mandamentos do lado do corintianismo, né? Fizeram uma religião mesmo porque é isso que é o futebol, os esportes, né? As pessoas idolatram outras pessoas, instituições como clubes de futebol, bandeiras, né, de países, né, nações.
idolatram tudo, empresas. Existem várias formas de idolatria, né? A idolatria hoje ela é mais sutil, né? Existe a idolatria ainda de ídolos, existe, né? Mas existe também formas de idolatria mais sutis, como essa, né? Idolatrar um time de futebol, idolatrar um cantor, uma cantora, né? Inclusive tem muitos cantores e cantoras gospel aí que são idolatrados por crédulos, né? E você usar ali o chip, né? Você vai estar usando ali então a marca da besta. Além de ser um pecado, você tem uma marca no corpo, você está ali mostrando submissão à besta, né? Ao anticristo e à imagem da besta, enfim, submissão ao maligno, entendeu? Então, se você está ali mostrando submissão, é um ato de adoração, de veneração, né? Você está mostrando que você se submete, né? Porque você também é um adorador, é um servo, né? Da besta, né? E se você submeter a isso, você vai submeter também a outros chips, outras tecnologias também que vão até influenciar o seu próprio comportamento, né? Então, cada dia mais você vai se tornar mais servo, mais escravo do maligno. Então, é esse tipo de adoração. A lei que vai ser criada é uma lei que vai determinar que vai acabar o papel moeda, né? A lei vai determinar que o papel moeda vai acabar. E com o fim do papel moeda, então todos terão que ter um chip, né? E esse chip vai estar lá o número 666, como eu já expliquei, que todo produto tem que vir com um código de barras, né? Todo código de barras tem o número 666. E o código QR, né, para efetuar o pagamento também tem o número 666, né? E o código de barra, o código QR tem ali uma identificação da pessoa, da empresa, naquele código ali, né? Aí você passa o seu chip na sua mão, né, num dispositivo, ou a sua testa num dispositivo leitor de código QR. Ele vai ler então o código QR que está no seu chip, entendeu? É muito simples, muito simples. Então todos vão ter. Pode ser também que eles desenvolvam outro código mais avançado ainda que o código QR, mas que também vai ter o número 666, porque é padrão, né? Ter os 3 divisores ali, né? E sim, o número 666, o código de barras, é a marca da besta no fim das contas, entendeu? Agora, você comprar um produto com a marca da besta, né, você não está marcado, que é o produto que está marcado, certo? Mas quando você tiver com um chip, né, o chip vai ter ali o número 666, entendeu? E o texto ainda diz que pode ser o número ou o nome, né, ou o número de seu nome, uma coisa assim, um código de identificação, entendeu? Tem um outro porém aí também, mas basicamente é isso mesmo. Então é isso, e não creiam, né, nesses especialistas aí que ficam falando que isso é simbólico, não sei o que. Isso aí é uma armadilha, uma cilada, um maligno, né, para as pessoas aceitarem tudo que o sistema está oferecendo aí como simples avanço científico benéfico para a humanidade. Se fosse assim, eles não nos chamariam então de fanáticos, né, religiosos. Diriam que iriam elogiar, na verdade, né? Se nós entendemos dessa forma e nos chamam de fanáticos, é porque estamos no caminho certo, né? Que o que o maligno gosta, né? Para ele, o que ele não gosta, aliás, para ele é fanatismo, né? É coisa ruim. Obviamente que ele não vai dizer que é uma coisa boa, né? Algo que vai contra ele, né? Contra a vontade dele, contra o sistema que é controlado por ele. Então é isso, um abraço para todos, e esse provavelmente é o último vídeo que eu posto aqui no canal. Vou sair em viagem, né, missionária, e não vou mais usar a internet. Um abraço e
Que o Eterno esteja com todos que acompanharam aqui o meu trabalho, né? Meu esforço e valorizaram aqui o conhecimento que eu deixei, que na verdade não é meu, né? Um conhecimento que o Eterno me passou por meio das Escrituras, por meio do Espírito Santo, né? E por meio de estudos, o Eterno foi me revelando, né, as coisas de várias formas diferentes, me guiando, né, para que eu chegasse a esses conhecimentos, né? Direto e indiretamente, o Eterno sempre foi me guiando e por isso eu tenho esse entendimento claro hoje das Escrituras, além de que os fatos também, né, como eu expliquei, tem os acontecimentos aí vão mostrando o caminho, né, a interpretação, né, das profecias para a gente. Um abraço e que nosso Pai Eterno esteja com todos vós para sempre e sempre. Amém.